sobre um movimento muito importante, né? Então, aqui, tirado desse livro, Pensar, Sentir e Agir, né? Capítulo 2, que eu vou colocar lá nos slides também, tá certo? Ele vai começar assim: de acordo com o senso comum, cidadania é obedecer às leis existentes. Esta obediência pode se manifestar de diferentes formas. Na hora de votar, né, não atravessar um sinal vermelho, respeitar, né, uns aos outros, não jogar lixo, mas ele vai falar, nesse sentido, não importaria se as normas são justas ou injustas, atuais ou ultrapassadas, democráticas ou autoritárias. O valor de um cidadão não estaria em sua capacidade de refletir a respeito das normas, mas somente em obedecê-las. Aí o livro traz a pergunta: mas será que é isso mesmo? A gente precisa, de fato, e deve obedecer a leis injustas? Quando a lei é legal, mas e quando a lei é imoral, professora? Legal e imoral. Quando a lei fere a nossa consciência? Quando ela privilegia só determinados grupos? Será que existe um movimento que me leve aí a pensar num movimento de resistência, né, que a favor da resistência de um modo pacífico, crítico, transformador? O livro vai trazer essas perguntas, tá certo? E eu também vou estar trazendo essas perguntas nesse, como é que se diz, nesse questionário dessa semana. E, professora, quem que ele vai trazer? A figurinha que ele vai trazer para refletir quando é necessário a gente se colocar antes de ser cidadão como homem, ou como mulher, né? Vamos parar com até com esse viés sempre patriarcado, de sempre tirar a mulher, né? O homem inclui, é o neutro da história aí. Quando a gente coloca um pensamento consciente, antes de sermos cidadãos, antes da gente realmente ser súdito e cidadão, nós temos consciência. Aí vem esse autor, Henri Thoreau, que escreveu esse livro, que está até lá na biblioteca virtual que eu mandei para vocês, tá certo? Basta clicar no livro, é bem bacana, simplesinho, mas o conceito é bacana lá no aplicativo que eu mandei. Ele vai trazer nesse texto desobediência civil. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente, que eu tô passando aqui? Tá tranquilo? Sim. Massa. Ele escreveu em 1849 esse texto falando que a desobediência civil é uma forma o quê? De protesto a um poder político, geralmente o quê? Visto como autoritário, opressor. Então, calma aí, professora, você tá dizendo que existe um movimento que estuda a possibilidade aí de se protestar contra leis injustas, contra leis consideradas pelos oprimidos aí, pelos geralmente desobedientes, como um movimento necessário resistir contra essa opressão, seria, na verdade, um dever? Sim. Henri Thoreau, ele vai trazer essa perspectiva, é um conceito, né, formulado por Henri Thoreau, para falar que é preciso não pegar em armas, ser totalmente pacífico, mas dizer não, muitas vezes, a leis injustas, a leis autoritárias. Então, calma aí, professora. Olha aí, considera-se que o conceito de desobediência surgiu exatamente na escrita desse americano, que viveu um contexto também muito difícil, né? Ele foi preso por se recusar a pagar, como é que se diz, impostos que estavam financiando a guerra dos Estados Unidos com o México, né? Porque os Estados Unidos estavam explorando, né, e tentando ampliar o território, conseguiu ampliar o seu território, né, com o México. E ele, cara, eu não concordo com esse avanço americano, não concordo com a escravidão, tá certo? Com essa permanência da escravidão, e eu não vou pagar determinados impostos. Então, ele
como é que se diz? Ele é desobediente, sim, ele vai contra determinadas leis e é preso, mas aceita, né? Aceita ser preso na época, falando, né, que antes de eu ser súdito, eu sou homem, e toda lei que fira a minha consciência, a consciência, principalmente uma consciência que vise, né, que vise a coletividade, que vise realmente o sentido comunitário, ele não deveria obedecer. Então, o nosso livro, ele vai trazer esse personagem, porque ele vai colocar para jogo o que é ser cidadão. Ser cidadão é simplesmente ali na hora de votar, eu pegar ali no papel, no lixo, ali um número e votar em quem quer que seja, pouco me importa quais são, né, qual é a base dele, quais são os princípios, o que ele está falando naquele palanque, se é verdadeiro ou não. Ele vai dizer, ser cidadão é, antes de tudo, sabe, você antes ser um homem consciente, para depois você ser determinado por essas leis, tá certo? Então, ele vai trazer essa proposta aqui, que vai estimular muitas pessoas, gente, vai estimular aí Mahatma Gandhi, né, vai estimular Martin Luther King, a gente pode trazer, professora, traz um exemplo, né, um exemplo aí de desobediência civil, quando é preciso desobedecer, né, e mesmo aceitando ser preso, né, e olhe lá, galera, não é um desobedecer de modo individual, eu vou ultrapassar o sinal vermelho, não tem nada com esse interesse individual, sempre está conectado com transformação da sociedade, você querer constranger aquele sistema, né, aquele sistema, para perceber que aquela lei, ela está ultrapassada, ela não condiz mais com a comunidade, né? Olha aqui, vamos ver. Antigamente, né, nos Estados Unidos, já que a gente falou de Martin Luther King, vamos trazer também um exemplo da Rosa Parks. Antigamente, na década de 40, 50, gente, olha a situação da população negra, né? Os negros tinham que beber em bebedouros diferenciados, no transporte público tinham que ficar em pé para os brancos, né, estarem usando as cadeiras da frente. Quando eles chegavam, ou eles ficavam atrás, os negros, ou em pé, tá certo? Não tinham os direitos civis garantidos. Na escola, eram escolas separadas para brancos e para negros. Mas essa situação, tá certo? Ela vai começar a se transformar devido a movimentos mesmo de desobediência civis. Professora, hoje você só está podendo dar aula por ser mulher, porque mulheres lá no passado lutaram e foram contra as leis, né? Foram contra as leis que eram naturalizadas, que mulher não tinha direito de votar, que mulher não era nem considerada cidadã, que mulher não tinha direito à educação aprofundada, tá certo? E agora a gente tem esse direito porque as mulheres foram à rua e os negros também foram, né, à rua. Então, dá um exemplo, professora, de desobediência civil que pode ser cobrado aí. Um movimento aí, vamos refletir, que pode nos levar a refletir. Rosa Parks, há 64 anos, se recusou, galera, se recusou a sair de dentro de um ônibus para um homem branco sentar. Era lei na época, olha a regra racista aí que vigorava. Havia duas seções, os negros tinham que ficar atrás, né? E se caso tivesse muito cheio e um branco chegasse, eles tinham que se levantar. Aí, como é que se diz? A Rosa Parks, que estava sentadinha lá, né, no banquinho dela, vem um branco e fala, né? E o motorista fala para ela se levantar. Ela fala: não, não vou me levantar, né? Não vou me levantar, vou ficar aqui. O que ela está fazendo? Ela está descumprindo uma lei? Sim, ela está descumprindo uma lei. Mas com qual intuito, professora? Com qual intuito? Porque ela acreditava que essa desigualdade, né, essa segregação racial dentro dos transportes públicos era equivocada.
era errada. Então ela diz não e aceita. Depois, né, gera uma comoção enorme, e aí ela vai presa, tá certo? Porque naquela época também os negros, ó, não podiam votar, eram proibidos de entrar em em determinados clubes, igrejas. E aí, quando Rosa Parks se recusa em 1955 a sair nessa costureira negra de 42, ela vai fazer um ato, de alguma maneira, uma desobediência. Uma desobediência em prol do quê? Que a gente vai ver lá no livro, né? Nesse livrinho aqui, em prol de realmente resgatar princípios como de igualdade, olhar e estimular princípios como igualdade, diminuição da segregação, né, direitos civis para a população negra. E isso aí, ó, Rosa Parks foi presa devido aí a essa atitude considerada revolucionária na época, e vários movimentos aí, inclusive, né, o do próprio Martin Luther King, vários líderes criaram um estopim, pegaram esse pequeno movimento dela, tá certo? Pacífico, veja bem, tá? Não é movimento armístico aqui que tem a ver com desobediência civil. Vou tentar pegar vocês lá no questionário. Não, tá certo? É movimentos pacíficos aqui. E aí, esse ato dela, galera, vai levar a um boicote gigante na época do transporte público, de ônibus. E praticamente, gente, 70% eram os negros que usavam transporte público aí. Então, o transporte público vai quebrando, vai quebrando. E eles, professora, como é que iam? Tem vários filmes que falam, viu, dessa situação. Até no Netflix tem. Eles começaram a ir a pé, a andar de bicicleta, a colocar dentro do carro 5 pessoas, enquanto ia uma, duas, levando os negros, todo mundo junto dentro de um carro, e isso vai quebrando o sistema, esse boicote, a ponto aí que depois foi rápido, professora? Não, foi moroso. Mas depois de 382 dias, mais de um ano, galera, o que aconteceu? Em dezembro de 56, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a segregação racial dos transportes públicos do país. Então, cara, vamos perceber o quão é importante movimentos como esse dentro da nossa história, né? Se a gente for perceber, cara, ela errou super feio, não foi cidadã, não cumpriu a norma, mas olha o movimento que ela fez, né? Ela conseguiu, através de juntamente estimular um levante, a fazer um sistema todo, rever as suas leis. Tanto que tem, como é que se diz, a gente traz aqui, depois eu vou colocar esses slides também, aliás, já estão, desde o primeiro dia de aula eu coloquei esses slides lá, mas eu vou reforçar, vai fazer, né, o Martin Luther King aí, fazer vários movimentos e discursos também em prol aí dos direitos civis, inclusive vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas, professora, a luta contra a segregação não é fácil. Não, não é fácil. A luta para transformar o mundo não é fácil. Tanto aí que a gente vê que as consequências foram muito difíceis para aqueles que tentaram. Muitos são presos, Martin Luther King foi assassinado, tá certo? Os Kennedy aí, o presidente Kennedy, que estava, de alguma maneira, se movimentando para discutir, né, leis sociais, a diminuição aí da segregação, também, né, vejamos, foi assassinado. Então, a gente vai voltar agora para o nosso texto base, mas é só para conceber como que funcionaria, então, essa noção de desobediência civil, tá certo? Olha a frase de Henri Thoreau: todos os homens reconhecem o direito de revolução, isto é, o direito de recusar a lealdade ao governo, a se opor-lhe à resistência quando sua tirania ou sua ineficiência tornam-se insuportáveis. Professora, tem algum texto, algum vídeo que a gente possa estar falando, aprendendo mais sobre esse movimento? Tem. Eu vou colocar aqui agora, depois a gente continua como é que se diz? A discutir sobre ele. Calma aí. Apresentar, guia.
Vamos ouvir um pouquinho do que se trata, né? Vamos ouvir representantes, né? Professores falando da desobediência civil. Não, viu? Professor, não tá passando não. Não tá passando, não, gente? Ai, deixa eu ver. Loucura, calma aí. Ocorreu um erro, dispensar. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Apresentar uma guia. Vamos ver se agora vai, gente. Vocês me falem aí direitinho. Deixa eu ver. E contra Estão conseguindo, gente, essa agora? regra. E aí ele vai citar um exemplo da época, Agora que sim? são as guerras que os Estados Unidos, onde ele Agora vivia, sim, professora. empreendia Vou voltar ali um pouquinho, contra calma aí. o que a gente conhece hoje em meados do século. Da Utopia, no Rio de Janeiro. A referência, quando se fala em desobediência civil, que vem à mente primeiro é um pequeno livro do Henri Thoreau, que leva esse nome. Como é que o Thoreau nos ajuda a falar sobre esse tema? Basicamente o Thoreau vai trabalhar ali em meados do século XIX com a ideia de desobediência civil, que basicamente é a ideia de que se existe uma lei opressora, que gera opressão, você tem não só o direito, como também o dever de ir contra essa regra. E aí ele vai citar um exemplo da época, que são as guerras que os Estados Unidos, onde ele vivia, empreendia ali contra o que a gente conhece hoje como sendo o México. E aí ele vai se opor a isso e dizer que não ia pagar determinados impostos, porque de alguma forma ele estaria indiretamente financiando essa guerra. E aí ele cria esse conceito de desobediência civil, que vai inspirar ao longo de todo o século XX e agora também no século XXI uma série de lutas de ativismo social contra legislações ou decisões que as pessoas eventualmente consideram como sendo opressoras e que, portanto, lhes dá o direito de desobedecer essas regras. Interessante começar pensando, né, que desobedecer pode ser também um dever, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, durante a pós-Revolução Francesa, se debate essa questão do direito de resistência como um direito humano. Não só um direito, como um dever, né? Então, você colocar e garantir para consolidar os direitos que estão garantidos na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, você tem esse instrumento e o dever também de se colocar contra o Estado opressor quando ele não garante esses direitos. E a gente pode sair do macro, chegar no micro e perceber que a desobediência civil passa por todas as áreas? Exatamente. A noção de obediência é algo produzido muito cedo na nossa formação, né? De alguma forma, a família muitas vezes se organiza de forma a representar uma espécie de Estado em miniatura. Então, a noção de obediência, as normatizações excessivas que depois se estendem para as escolas e chegam à vida adulta, né? A gente tem o Estado, o patrão, como organismos de controle social, emocional, inclusive, elas precisam desde cedo ser questionadas. Então, há uma atualidade no pensamento do Thoreau muito interessante, que é desde quando a gente aceita ser súditos voluntariamente. Há um outro tratado, chamado Tratado da Servidão Voluntária, de um pensador anterior ao Thoreau, que é o Etienne La Boétie, que ele coloca isso, quando nós desejamos a própria servidão. Então, esse processo alimentado desde cedo na nossa formação emocional, psicológica, ela tem um atravessamento político, a partir do qual se estabelece as formas de controle social. Então, desobedecer não significa apenas desobedecer às estruturas de Estado, mas o que há de Estado em nós, na forma como nós nos relacionamos, como educamos nossos filhos, ou seja, como se institui essas práticas de dominação a nível micro, que não estão distanciados das organizações macrosociais. Desobedecer a quem? E começa a pensar nas leis. Para que serve uma lei?
A lei basicamente, as leis funcionam basicamente como uma ferramenta de controle social. São para encontrar meios das pessoas serem obedientes, de manter um status social de obediência. E as pessoas se adequam a isso porque, se não se adequarem, vão ser punidas. E a pena pode ser, muitas vezes, cadeia. E aí a gente começa a falar dessa necessidade de desobedecer quando a gente percebe que as leis não são iguais para todos, por exemplo. Não, não são iguais. E a desobediência civil, ela ocorre no limite da legalidade. E sempre com relação àqueles direitos básicos. Você não vê uma pessoa reclamando, fazendo protesto para poder ter direito a passagens aéreas mais baratas para viajar para a Europa ou para os Estados Unidos. As pessoas reclamam, fazem protestos e manifestações por moradia, por saúde, por educação. Não se pode contrapor esses direitos. Então, gente, eu vou colocar esse vídeo na íntegra, tá certo? Lá no nosso Moodle. Mas hoje a gente vai continuar a falar, mas eu peço que vocês assistam esse vídeo completamente, tá certo? Antes da gente fazer a nossa atividade. Eu agora vou compartilhar de novo o nosso material para a gente continuar falando. Então, gente, começaram a entender um pouco o que significa... Tava dando para ver, gente? Deu para ver tranquilo ou não? Esse também não estava dando. Massa. Agora, vamos lá. Voltando, então, professora, você está trazendo, então, o conceito de desobediência civil, no sentido de que, olha aqui, Turreau reivindica um governo no qual a consciência e não a vontade da maioria determine o rumo das coisas, tá? Porque ele acredita que, muitas vezes, se a gente usar essa vontade da maioria, mesmo sendo leis injustas, isso daí acarretaria o quê? Iria ferir a consciência dele como um indivíduo, tá certo? Então, professora, vamos definir aqui melhor como que ele vai falar o que significa desobediência civil, né? Desobediência civil, então, envolve um ato pacífico, que visa constranger aquele sistema, protestar, publicizar mesmo a ilegalidade daquele ato, tá? Ele não visa, professor, ele deseja quebrar o sistema por inteiro. Não, gente, não tem nada a ver com isso, tá certo? Tem a ver com ele constranger aquele Estado, constranger e perceber que levar a sociedade a perceber que aquela lei é injusta, ultrapassada e que precisa realmente ser transformada, né? Então, ele questionava o porquê de um cidadão cumprir determinadas leis sem utilizar, né, sem utilizar sua consciência verdadeira. Ele vai também, gente, nesse livro, é bem interessante que ele vai ter um viés ambientalista também, tá certo? Henri Turreau, ele escreveu um livro chamado Walden, né? Que ele vai passar praticamente aí um bom tempo, 2 anos isolado, um ermitão mesmo, isolado numa mata, vivendo, aqui tem até a foto dele, né, e lá nos Estados Unidos, ele constrói essa própria casa, vive, né, da horta que ele produz, em conexão com o meio ambiente, ele vai falando, né, do quanto esse progresso atual tem, já naquela época, gente, quanto que esse progresso tem maculado, destruído as florestas. Então, ele tem um veio ambientalista, né? Nessa frase mesmo que ele traz. Olha aqui, nos dias de hoje, quase todos os progressos, ditos progressos do ser humano, como construção de casas, ferrovias, derrubadas de florestas, deformam, né? Deformam simplesmente outro panorama e falo cada vez mais inexpressivo. Quem me dera conhecer um povo que iniciasse a destruição das divisas demarcatórias do individualismo, do egoísmo e deixasse intactas as florestas. Então, além dele ser, né, contra a guerra dos Estados Unidos aí, de exploração e aumento territorial em cima do México, além dele ser contra a escravidão, ele tinha também um viés ambientalista, ele concebia que realmente o homem, ele deveria, isso fala muito lá em Walden, ele deveria se conectar
mais com a natureza, né? Deveria perceber que esse progresso deve ser questionado e, quando necessário, deve haver um movimento de resistência, tá certo? Olha a frase dele: deve o cidadão desistir da sua consciência, ainda que por um instante, ou um último caso, dobrar-se ao legislador? Então, ele vai falar, né? Na minha opinião, devemos ser em primeiro lugar, homens, e só depois súditos. Então, ele vai aí, né, trazer... Tem gente que traz críticas à desobediência civil. É sempre importante a gente trazer os dois lados. Por quê, professora? A desobediência civil é vista como um risco, né? Principalmente contra os opressores, principalmente contra os que estão tendo privilégios, né? Você falar hoje aí, naquela época, na verdade, você falar em educação igualitária para negros, né? Isso era muito difícil, tão difícil, tanto que eu trouxe um exemplo aqui de uma jovem, a Ruby Bridges, né? Que foi considerada ícone do movimento pelos direitos civis, que a família dela, né? A família dela teve coragem de ir pela primeira vez a uma escola de brancos, né? Num país completamente segregador, né? Ela naquela época, em 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos falou assim: é necessário por fim dessa segregação na educação para crianças negras, que as crianças negras estejam nas escolas de maneira igualitária. Só que em estados, principalmente no sul, né? Vocês sabem, no sul dos Estados Unidos, foi muito mais difícil, né? Diminuir essa segregação, garantir os direitos civis da população negra. Foi difícil, mas eles tiveram que acatar. E aí eles começariam fazendo um teste para famílias, para crianças negras, né? E se elas passassem no teste, elas iriam para determinadas escolas ditas brancas. E o teste foi tão desigual, tão equivocado e tão difícil, com o intuito claro, que a gente sabe, que praticamente só 5 pessoas, foi a Ruby mais 5 pessoas, 5 crianças, que passaram nesse teste, né, para poder começar a ir para uma escola. Mas, gente, tem filmes também contando a situação dessas famílias no primeiro dia de aula, né? No primeiro dia de aula, essas crianças, né? A maioria das famílias desistiram, entende, de ir no primeiro dia de aula por conta da violência, por conta de atos de racismo mesmo, né, pensamentos arianos, movimento do Ku Klux Klan, né, que a gente sabe aí que considera a raça branca acima, umas loucuras absurdas e violentas que ela sozinha, ela teve que ser escoltada, gente, ela teve que ser escoltada por, como é que se diz, por policiais, por agentes federais, para poder ir no seu primeiro dia de aula, né? Então, professora, por que ela se tornou ícone? Porque ela foi a primeira, e a família dela teve consequências pesadas, sofreu perseguição, né? Não só ela, mas as outras famílias sofreram perseguição, né? O pai dela perdeu o emprego, mas ela, como é que se diz? Ela não desistiu, se manteve ali naquele ano, depois demorou um tempo, veio, como é que se diz, um outro grupo, né? Desses 5 jovens conseguiram ir para a escola e abriu espaço para esse movimento de garantir os direitos. Essa fotinho aqui, ó, é o Barack Obama, com ela já mais velha, hoje, né, em 2011, eles vendo esse quadro aqui, né, dela sendo escoltada pelos agentes federais, e ele falando: cara, Ruby, eu acho que é justo dizer que se não fosse por vocês, essas crianças negras que tiveram a coragem, ousadia, família perseguida, de ir no primeiro dia de aula e dar conta do início do ano todo, sofrendo todo tipo, né, de violência, né, eu poderia não estar aqui, né, nós não estaríamos aqui olhando esse quadro juntos. Tá? Então, é só para perceber que muitas vezes movimentos que são, às vezes,
contrários a determinadas leis, dão retorno muito transformador na sociedade, né? Então, vamos lá. Mas por que criticam, professora? Criticam porque acreditam que a desobediência civil, quando é de uma minoria, ela pode afetar toda uma sociedade, né? Pode afetar a opinião de uma maioria toda, né? E isso, segundo pessoas que criticam, parece ter um viés antidemocrático. Mas, lembrando, olha aqui o intuito, é importante considerar que o desrespeito à lei só é possível desrespeitar a lei, tá certo? Para quem segue esses princípios da desobediência civil, né? Se o quê? Se for movido por um sentimento de igualdade e justiça. A UNB tenta pegar vocês alinhando a interesses individuais, tá equivocado. Tenta alinhar a movimentos, até assim, revolucionários, mas que envolve luta armada. Não, tá certo? Aqui tá. É porque esse conceito, gente, é quase para garantir ser reconhecido dentro da Constituição. Não tem aí o princípio, por exemplo, a lei que garante as greves. Cara, é certo que você tem que ir para o seu trabalho, mas quando você não tem seus direitos garantidos, tá lá na Constituição garantido que você tem direito à greve, sim, para levar, né, o patrão, levar quem está realmente ali a um constrangimento tão grande, a um movimento de realmente parar o trabalho, parar os serviços, muitas vezes, né, importantes, para garantir não privilégios, né, minimamente direitos aí, mínimos para aquela população, para aquele trabalhador que merece, tá, anos, às vezes, sem aumento salarial, tá? Então, não confundam, quando eu caí a questão lá no questionário, professora, desobediência civil é uma ação meramente individual? Não. Ela pode até, como é que se diz? Pô, professora, mas o movimento da Rosa Parks aí não foi individual? Inconscientemente, gente, ela ali, ela sabia que aquele não tem um movimento de ação coletiva. Quando um negro diz não, né, e vai para a prisão, sabe que aquilo ali, o que ia repercutir aquela situação. Então, é uma ação coletiva, visa uma ação coletiva por meio de uma transformação social, né? Então, aí tem questões que eu quero que vocês vão fazendo ao longo do questionário dessa semana. Deixa eu ver aqui, tem perguntas? Vamos lá. No Forrest Gump, passa uma cena que os primeiros jovens negros ingressaram na universidade. Luiz, eu assisti há muito tempo, eu adoro esse filme, mas eu não estou me recordando dessa cena. Eu vou tentar rever, vou até rever com a minha baixinha, né? Eu assisti há muitos anos esse filme, eu acho o máximo, né? E aquele quiz, que quiz, Peixe? Eu vou responder isso no finalzinho da aula, tá bom? Quem quiser continuar, aí eu respondo até 5h15, tranquilo, tá bom? Então, seguindo, professora, então, desobediência civil é um ato público de violação deliberada de leis consideradas justas. Se tiver no questionário, tá certo? Errado, de leis consideradas injustas. O que faz da desobediência um protesto moral é a injustiça das leis e de suas aplicações, tá? Então, se não existe injustiça nas leis, aí não caberia protestos, né? Então, sempre está alinhado com essa vertente aí. Professora, e quem, assim, ele, de alguma maneira, inspirou? Inspirou, né, Mahatma Gandhi, de alguma maneira, né, que era um movimento, através de Mahatma Gandhi, que pregava, né, a resistência à dominação, né, e a luta contra os britânicos. Ele queria a independência aí de seu país, mas através de uma não violência. Mas então ele pregava desobediência civil, tá certo? Então ele inspirou, né? Eu trouxe aí o exemplo da Rosa Parks também, de alguma maneira, esse não dela, o quão foi importante. E, professora, olha aí, contando um pouquinho agora sobre Henri Thoreau, né? Ele nasceu em Concorde, tá certo? Em 1817, em Massachusetts.
e nos Estados Unidos, e graduou-se em literatura clássica pela Universidade de Harvard, e foi professor, historiador, poeta, filósofo, e além dessa obra, a obra principal dele é essa, Walden, que está até ali na minha escrivaninha também, que ele vai descrever sua experiência de 2 anos recluso na floresta. Aí a gente poderia já pegar aquele olhar mais ambientalista, a conexão aí com o meio ambiente, a crítica dele contra esse dito progresso, contra determinadas tecnologias, tá certo? Então, ele vai ser um forte influente, conforme eu te falei, de Mahatma Gandhi, Martin Luther King. A UNB, às vezes, coloca isso. Professora, se eu lá no questionário eu trazer que ele foi um ambientalista também, certo, tá certo? Seu ambientalismo se expressa nessa frase. Quero dizer uma palavra em defesa do ambiente natural e da liberdade absoluta. Uma declaração extrema, pois já há muitos defensores da civilização. O que ela está trazendo nessa frase? Ele está dizendo que os defensores da civilização, os defensores dessa cidadania, dita cidadania, né, vem trazendo um progresso que desconstrói o meio ambiente, que vem trazendo inúmeros privilégios para determinados grupos sociais e, como é que se diz, e deixando à margem inúmeras populações. Esses defensores da civilização vêm derrubando inúmeras florestas. Então, por isso que esse livro Walden, que está lá também naquela galeria de livros que eu mandei para vocês, ele vai fazer uma crítica imensa a esse dito progresso, né? Claro que a gente não pode esquecer e falar, um anacronismo, professora. Ele não analisou a internet, os benefícios da tecnologia, aqui da gente nessa EAD, nessa educação à distância, não. Ele analisou criticamente a civilização que ele tinha, né, industrial, tá certo, trabalho do operário. Então, de alguma maneira, ele vai criticar o avanço, essa perspectiva de progresso, sem harmonizar determinados grupos e também a natureza, tá? Então, gente, só para finalizar, eu quero que vocês leiam com calma, primeiro o livro que eu vou escanear para vocês, o que é ser homem, será que ser homem é igual a ser cidadão, tá certo? Isso daí vai ser um tema também do questionário aí futuro, né? Eu vou publicar quando, professora? Eu geralmente estava publicando antes, que ele já está até pronto por sinal, mas como eu vi que tinha gente fazendo ele antes de ter as aulas, eu vou publicar ele geralmente sábado, aí vocês têm aí uns 10 dias para estar fazendo, tá? Então, galerinha, tem aqui, ó, algumas definições do que seria desobediência civil, né? É exatamente ele tem um caráter para demonstrar que a lei é injusta. Ele tem um fim inovador? Tem. Basta pensar, né, que hoje as mulheres estão na escola, os negros têm, de alguma maneira, direitos civis um pouco mais garantidos, as jovens estão entrando mais em cursos de engenharia, coisa que era super, como é que se diz, diminuído, né, assim, não era bem quisto. As mulheres têm direito a divórcio, têm direito a se expressar de alguma maneira. Então, inúmeros direitos ao longo da história foram conquistados através da resistência. Então, desobediência civil é uma forma particular de desobediência, na medida em que é executada com o fim imediato de mostrar publicamente a injustiça da lei, tá certo? E com o fim de induzir o legislador, tá? Então, aqui tem várias questões para vocês trabalharem, tá certo? A pergunta aí, a desobediência civil é um tipo de manifestação válida na luta por uma sociedade mais justa? Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? Essa desobediência, vocês concordam, galerinha, que é possível, é cabível esse tipo de resistência em prol de uma sociedade mais justa? O que vocês acham? Queria ouvir um pouquinho vocês aí agora.
Solta o fone, solta a mente, gente, aqui não tem erro, né? Vamos com tranquilidade. O que foi? Eu acho sim. Acho que sim, né? Alguém tem uma percepção contrária, que também tem que ser respeitada. Tem muita gente que às vezes fala que a desobediência civil pode, muitas vezes, né, gerar um caos, desconstruir um governo, né? Quem tem uma percepção assim também, cara, pode ficar à vontade para trazer, porque aqui o objetivo é a gente agregar ideias, né? E cada um sulear aí a sua percepção, através da sua bagagem cultural, da sua existência, né? Então, durante essa semana, eu vou querer que vocês percebam que eu vou tentar confundir vocês a todo momento, como a Univer faz. Ela é uma luta pacífica. Então, eu vou pegar movimentos, às vezes, até assim, de guerrilheiros que tentam associar com a desobediência civil. Nesse quesito aqui, ela busca a igualdade dos cidadãos, mas ela é pacífica, tá certo? Ela precisa realmente estar alinhada com a coletividade. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Quem opta por tal prática geralmente evita qualquer tipo de violência, porque suas justificativas são motivos morais, e a maioria dos princípios morais só permite que se cause dano a outros em situações extremas, como legítima defesa, por exemplo, né? Então, aqui, na ordem de uma transformação da sociedade, a gente vai ver aí o que é uma desobediência civil e o que é um ato criminoso, né? Então, olha aí, ó, desobediência criminosa é totalmente diferente. Desobediência criminosa é um ato ilegal cometido de forma tão secreta quanto possível e que não pretende mudar nada que esteja errado, infringe deliberadamente a lei em benefício próprio e em prejuízo à sociedade. Pegar, roubar ali, não só pequenos roubos, né, mas grandes roubos desses políticos, de maneira escondida, escamoteada, né, esses atos não é desobediência civil, gente, é desobediência criminosa. Então, diferente da desobediência criminosa que você busca esconder, não quero que ninguém saiba, a desobediência civil, pelo contrário, a palavra que vocês têm que guardar é publicização. O que é publicização? Publicizar o ocorrido, mostrar, né, para os meios de comunicação, para os jornais, colocar o ato realmente em voga, para mostrar para toda a sociedade que é preciso uma indigestão nessa sociedade, como essa lei é possível ser legal numa sociedade como essa, pleno século XXI, né? Então, por isso, ela é pública. E a desobediência criminosa? Não, escamoteada, tá certo? Ela visa denunciar publicamente injustiças legais. Então, transgressão realizada publicamente. Ah, e a pessoa que realiza essa desobediência civil, professora, ela resiste, ela cria comoção para ser preso? Não, não. Todos que, de alguma maneira, aceitaram as consequências, né? Henrique Rolho aceitou ser preso, né? Rosa Parks aceitou ser presa por dizer não. Ela não tem essa comoção de impedir outras leis, né? Ela simplesmente quer trazer esse movimento para as pessoas começarem a ter um olhar mais crítico, né? Começarem a ter um olhar mais assim, mais emancipador mesmo, do que significa ser homem nessa sociedade. Só para finalizar, respeitando o tempo de vocês aí, né? Tem aí, eu sempre vou tentar trazer, né, a partir de agora, os dois lados, para quem quiser também estudar um pouco mais a fundo, o perigo de queda na ilegalidade, tá certo? O que é a desobediência civil? Ainda assim, aquelas mulheres infringiram a lei, aqueles negros infringiram a lei, né? Esses movimentos revolucionários a favor da independência dos seus países infringiram as leis, mas tem gente que questiona que esses movimentos podem aí naturalizar a ilegalidade, né? Naturalizar movimentos como esse, de desconstrução das leis.
eu não vejo muito por esse lado, mas compreendo e respeito quem está, né, tendo essa percepção aí também, né? Então, vamos lá, para finalizar, aqui, o direito é dinâmico. O que eu gostaria que vocês compreendessem? Que o direito, ele não é dogmático. Quem for fazer e quiser fazer direito aí, é preciso compreender que o direito, ele tem que ter movimentos na história. Leis que eram antigamente consideradas super normais e naturais, hoje não são mais. Então, esse movimento, esse direito, ele deve acompanhar as necessidades da sociedade, a realidade daquelas comunidades. E muitas vezes o direito demora para observar isso. E aí precisa de protestos, levantes, movimentos, para levar, como é que se diz, o legislador a perceber a incongruência, né? O que está errado, equivocado em determinadas leis, tá bom? Então, só porque pode cair alguma questão nesse nível. Então, para finalizar aí, ó, quando falamos de desobediência civil, referimos a um tipo de manifestação popular que prega o quê? O desrespeito aberto a uma determinada lei, e não o desrespeito aberto ao direito, não o desrespeito aberto à legislação como um todo, não. É um mecanismo que geralmente quem usa? Os privilegiados? A UNB tenta pegar vocês nisso. Não, gente, não são os privilegiados. Geralmente são mecanismos de grupos excluídos, né? Excluídos do processo político, do processo social, pessoas que realmente estão à margem da sociedade, que encontram esse movimento para participar, né, dele, fazer com que sua voz seja ouvida, tá bom? E a gente vai ver, talvez, na próxima aula aí, da Djamila Ribeiro, o papel da nossa voz, né? O papel da nossa voz na sociedade, que grupos que são mais ouvidos que outros, e como a gente trabalha com isso nos dias de hoje, tá bom? Galerinha, eu fico por aqui, então. Peço que vocês coloquem aí o nome de vocês na chamada, para eu poder estar pegando. Quem quiser ficar, dar continuidade também a tirar dúvidas aqui, fique à vontade, tá bom? E eu vou ficar até umas 5h15